Glória a Deus. Amém? Vamos começar, né, em nome do Senhor Jesus. Já começou. Aí... Soberano Deus e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, meu Pai, de estar aqui na casa do irmão Alberto, te pedindo sabedoria, meu Deus, para começar, meu Pai, este áudio, este vídeo. Em teu nome, Senhor, não vamos falar de vaidade nem da nossa vida, mas falar principalmente do grande sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nesse dia, que esta mensagem penetre nos nossos corações, nas nossas mentes, meu Pai, que sejamos abençoados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vai dizer que nós já somos abençoados com toda sorte de bênção. Em nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. Amém, Senhor. Pronto. Pode falar, continuar. Amém. Irmãos, aqui eu estou com um esboçozinho aqui, que eu fiz aqui, como se apresentar diante do trono de Deus. Em 2 de Coríntios, capítulo 5, verso 10, o apóstolo Paulo escreve, que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. E como chegamos diante do tribunal de Cristo? Aqui, meus irmãos queridos, o sistema religioso nos apresenta como imperfeito. Se o sistema apresenta nós como imperfeito, como é que nós vamos se apresentar imperfeito? Então, Jesus falhou no grande sacrifício ali na cruz, porque em Colossenses 1:28, os irmãos podem dar uma olhada aí na sua Bíblia, que diz assim, o qual nós anunciamos e advertindo a todo homem, e ensinando a todo homem toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Glória a Deus, Então, irmãos, o meu primeiro ponto é esse, que o sistema religioso apresenta nós como imperfeito. Mas eu lhe pergunto, então Cristo falhou, no grande sacrifício dele, realizado ali na cruz por nós, quando ele, de braços abertos, falou, tetelestai, dívida paga, tudo está consumado. Em João 19:30, o irmão pode dar uma olhada aí, que ele falou, Pai, tudo está consumado. Consumou o quê? A nossa salvação, o nosso perdão, a nossa justificação, a nossa perfeição, para que nós se apresente naquele dia perfeito. Mas não é perfeito nas nossas obras do dia a dia, porque as nossas obras do dia a dia, irmão Alberto, não é uma obra perfeita. Verdade. O que é perfeito em nós é a obra de Cristo em nós. Essa que é a obra perfeita. Nossa perfeição. Está em Cristo, Está em Cristo, exatamente. Jesus. Não está em nós, está em Jesus. Não está em nós, porque se tivesse em nós, não precisava Cristo fazer o grande sacrifício por nós. E Efésio, ele deixa bem claro, Efésios capítulo 2, verso 8. É isso mesmo, Efésios 2, 8. Ele diz que nós não somos salvos. Pela graça sois salvos, e isso não é de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Não pelas obras, para que ninguém se glorie. Se fosse pelas obras, não precisaria aquele grande sacrifício, ele largar o seu trono de glória. Ter padecido tanto na mão dos homens, ser cuspido na cara, ter tomado porrada, chicotada, Glória a Deus. Exatamente. Deus sofreu tudo isso em nosso lugar, Ele já fez isso em Colossenses 2:28, em Colossenses 2:13 e 14, vai dizer que toda escrita de dívida foi cancelado, aquele escrito de dívida, e foi fixado lá na cruz, Foi crucificado lá na cruz, o nosso escrito de dívida, Hoje Cristo nos apresenta ao Pai como perfeito. Está lá em Efésios 1:3, Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual na região celeste. Amém, glória a Deus. Não é isso? Efésios 1, verso 3, e verso 4 também, Glória a Deus. Efésios, livro de Efésios, irmão. Vamos dar uma olhadinha aqui, Efésios 1, glória a Deus. Efésios 1, 4, olha. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos
irrepreensível perante Ele em amor, e nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Quer dizer, nós não somos servos mais, nós somos filhos. Nós estamos na condição de filho, na condição de filho. Não mais de servo, né? Porque antes era servo. O servo, né? Jesus fala, o servo não sabe o que o seu senhor faz. Isso. Mas o amigo, o filho sabe. Verdade. Eu chego a me emocionar quando você fala isso. Chega a me dar vontade de chorar quando você fala essas coisas, né? Jesus de Nazaré falou isso. A condição que ele... Aí eu lembro da história do filho pródigo. O filho pródigo. É porque... O outro tinha tudo e não usava. Exatamente. O outro saiu, esbanjou, mas quando voltou... Voltou na condição de filho novamente. Filho. Assim ele faz conosco, Raimão. Eu fico emocionado. O pai vai e manda abater aquele cevado, né? Um touro cevado. Não foi nem um touro, foi garrote. Um garrote, né? E o outro não queria um bezerro cevado, o outro não queria nem participar da festa. Porque ficou revoltado. Porque saiu de casa. Mas ele tinha tudo e não usava. Ele não usava. Assim, o sistema religioso tem tudo, mas bota na mente do povo, no colo do povo, que o cara não tem nada. Verdade. Imperfeito, cheio de pecado, irmão Alberto. É verdade. Olha o que eu vou dizer aqui, ó. O quinto ponto, ó, cheio de pecado. Eles, se levantar, o pastor levantar a mão e perguntar quem é que tem pecado, tiver 30, 40, 50 pessoas na igreja, todo mundo levanta a mão porque está cheio de pecado. Se está cheio de pecado, então Cristo falhou no seu grande... E Cristo não falhou porque na verdade, né, irmão João, quando ele morreu na cruz, ele consumou tudo na cruz, né? Até os nossos pecados. Né? 1 de Pedro 2,24. É a Bíblia que está escrita assim, irmãos. 1 de Pedro 2,24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, e por sua chaga foste sarada. Aqui na Bíblia está dizendo que ele levou, ele não deixou, ele levou sobre si os nossos pecados. Glória a Deus. Hebreus 9, 27, irmão, é um versículo chave. Hebreus 9, já achei aqui, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Né? Hebreus 9, 27, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Agora o 28, irmão. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sem pecado. Rapaz, mas o sistema religioso coloca tu cheio de pecado. Ele coloca cheio de pecado e que a gente tem que fazer algo. A gente tem que se completar fazendo algo a mais. Nossas obras. E as nossas obras para a salvação. E o interessante, irmão, o senhor falar isso, que quando por exemplo, quando o sistema religioso ele usa argumentos dentro da Bíblia para forçar o cara a fazer certo tipo de coisa. Por exemplo, o argumento de devolver o dízimo. Não é que seja errado, o dízimo é certo, mas da forma que eles colocam, se o cara não estiver devolvendo um dízimo, ele está totalmente errado e pode ser, e bota na mente do cara que ele pode ser condenado por aquilo. O dízimo, rapaz, no ano antigo pacto, que o dízimo é do antigo pacto, era para ser da tribo de Levi, para sustentar, e também para sustento do órfão, da viúva, do necessitado. O que não acontece hoje, era alimento, irmão. E era alimento, que a Bíblia fala. Trazer os dízimos para que haja mantimento em minha casa, né? Vamos olhar em Deuteronômio 14, 28, Deuteronômio 14, 28, glória a Deus. Glória a Deus. Deuteronômio. Glória a Deus. Deuteronômio quanto? 14, 28. Já achei aqui. Já achou? Amém. Amém, glória a Deus. 14, 28. Também achei aqui também. É 28? Não, acho que é 22. 22? Já achei. Deuteronômio. Você quer que eu leia? 14, pode ler. É 14, 28 mesmo, né? 14, 22. 14, 22, está escrito assim. Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes. Olha... Que é ano após ano se recolher do campo. Campo. É muito claro. Mas lê o 23. O 23. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, para ali fazer habitar o seu nome. Comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite
e dos primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprenda a temer o Senhor teu Deus Tá vendo? todos os dias. E já existia dinheiro, irmão. E já existia dinheiro na época. Agora vamos ver o que Cristo falou em Mateus 23, 23? Vamos. Mateus 23, 23, né? É. Mateus 23, 23. Se era dinheiro ou se era alimento. Mateus, já achei aqui. Já achou? Pronto. 23, 23. O próprio Jesus de Nazaré falando aqui, ó. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça e a misericórdia e a fé. Devieis, porém, fazer estas coisas, e sem omitir aquelas, sem omitir a justiça de Deus. O que é a justiça, irmão? O amor. O amor. Porque que muitos falam O de boca. sacrifício de Cristo por nós. Verdade. Ali na cruz. Essa que é a justiça de Deus e esse amor, ele deveria ser reproduzido para as pessoas que nós pregamos. Pois é. Porque uma coisa, irmão, é você pregar que ama, e uma coisa é você amar de verdade. Pois é. Na prática, não na teoria, né? Mas olha já nos dias de Jesus o que ele falou: ai de vós, escriba e fariseu, né? Hipócrita, porque ó, dai o dízimo, né? Do hortelã, do endro e do cominho, mas já tinha o dinheiro que ele foi vendido por 30 moedas de prata. Já é verdade. Já tinha dinheiro que Judas Cariote recebeu 30 moedas de prata. Para poder entregar Jesus. Então era para ele dizer: ai de vós, escriba e fariseus, que dá o dízimo das moedas de prata. Não, era alimento. Era alimento. Mas eles usam hoje o dinheiro para se enriquecerem, né? E o povo aí, o necessitado, meu irmão, quando vai, o irmão está orando pouco, o irmão não tem fé. A fé do irmão está pouco. Cadê o envelope da bênção? Já pegou o envelope da bênção, irmão? Campanhas e mais campanha da prosperidade. Onde é que tem a campanha na Bíblia, irmão? Não existe isso. Não existe. O que existe é salvação, perdão, justificação, reconciliação pelo sangue, vida eterna em Cristo Jesus. Amém, glória a Deus. É por isso que nós estamos aqui nesta manhã, um dia maravilhoso desse, para falar da grande salvação em Cristo Jesus por nós. Amém, né? Glória a Deus. O sistema religioso não aceita porque não enche cofre. É verdade. Não enche cofre. É tudo que mexe com o dinheiro dele, com o bolso dele, já complica, né, a situação, né? Isso aí, meu irmão, enche vidas. Cristo não é religião. Quando vai falar, o povo diz: a religião aqui não. Eu digo: epa, Cristo não é religião. Cristo é vida. É vida. Cristo é amor. Verdade. Cristo é vida, meu irmão, e vida em abundância. Olha, irmão João, pegando o gancho. Glória a Deus. Pegando o gancho desse comentário seu aí. Glória a Deus. Por que as pessoas não querem saber de ouvir de religião? De igreja nenhuma, pode ser ela qual for. Justamente porque eles percebem que eles não são. Eles percebem, rapaz, que tem coisa errada. Logo na parte financeira. Exatamente, porque o foco deles quando é financeiro, eles dão um estudo, tem um estudo formulado por eles para chegar onde eles querem. Quando chega no final do estudo, irmão, ele já vai falar sobre o dízimo. Ó, irmão, você vai já conheceu a verdade, entre aspas. Agora, para você ser aceito, você concorda com o dízimo, concorda com isso, para poder ser batizado. Isso é um grande erro das igrejas. Alberto, é o primeiro versículo que aprende na igreja, é Malaquias 3,10. É o primeiro versículo que o crente aprende na igreja. Irmãos, é esse. Irmão, podia aprender esse aqui hoje de 1 de Pedro 2,24, né? Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro nossos pecados. Não aprende isso não, irmão. É verdade. João, que nem o senhor leu aí, João 3,16 e 17. Porquanto Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E se a pessoa... João 3,18 vai completar. Portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Salvou ou não salvou? Com certeza. Salvou. Senão ele tinha falho. Tinha falha, no grande sacrifício. A obra dele seria incompleta. No sistema religioso, irmão, o sacrifício de Cristo foi falho, né? Romanos 8, 1, né? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Exatamente. Olha que bênção, rapaz. Romanos 5, 9, ó. Logo muito mais agora, sendo justificado pelo sangue de Cristo, seremos por ele salvos da ira.
Porque naquele dia, quando Jesus voltar, na volta de Jesus, a Bíblia vai dizer que ele vai voltar com grande ira. Está lá em 1 Tessalonicenses, amém, amém. Verso 8, né? Tomando vingança com os que não conhecem o Evangelho de Deus. Quer dizer, é ele tomando vingança com grande ira a volta de Jesus, né? Então, o sistema religioso apresenta nós como a pessoa imperfeita, como injusto. Infelizmente, né? Injusto. É tanto que se o senhor perguntar para qualquer pessoa, você está salva, ela não tem certeza da salvação. Não tem não estou lutando. Até mesmo que está dentro da igreja. Irmão Alberto, 30 anos. Eu mesmo. De obreiro na igreja, 30 anos, e nunca chega a uma unidade da fé. Irmão. Nunca chega. Irmão João, eu gosto desse nome, que é o nome do meu pai também. Meu pai era João. Irmão João. Eu passei 30 anos dentro da igreja. E nunca me ensinaram isso que o senhor está falando aí, entendeu? Eu não tinha certeza da minha salvação. Quando me perguntaram, você tem certeza? Rapaz, eu não tenho certeza. Para falar a verdade, eu tenho tanto pecado na minha vida que eu não tenho certeza da salvação. Hoje eu posso lhe dizer seguramente que eu tenho toda a certeza da salvação. Sabe por quê, meu irmão João? Jesus. Porque ele não morreu em vão lá na cruz do Calvário. Pois é, meu pai, meu filho, meu Deus. Olha o que Romano vai dizer aqui, ó, o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, né? Capítulo 5, verso 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, Olha o que a Bíblia vai dizer antes da cruz, porque o que o sistema mostra a gente é antes da cruz. Isso. É antes da cruz, né? Êxodo, capítulo 19. É o 19, né? 19, verso 23. Já achei isso. Então disse Moisés: Senhor, o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nós adverte, dizendo: marca limite ao redor do monte e consagra-o. Replicou-lhe o Senhor: vai, desce, e depois subirá tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não transpassará o limite para subir ao Senhor, para que não os firam, para que não morra. Quer dizer, nós éramos inimigos de Deus no pacto antigo, da velha aliança. Mas na nova aliança, em Efésios 2,13, olha que bênção, que coisa maravilhosa. Efésios 2,12. Efésios quanto? 2. Porque lá no velho pacto nós era inimigo de Deus, né? Agora vamos ver aqui em Efésios. Glória a Deus. Efésios 2:12. Já achei aqui. Efésios 2:12, ó. Olha o que vai dizer. Ó, no velho pacto tinha que marcar limite para que o povo não se chegasse diante de Deus, para que não morresse. Só Arão e Moisés que podia subir ao Monte Sinai. Mas aqui, ó, depois da nova aliança, pelo sangue de Cristo, ó o que a palavra vai dizer, né? Em Efésios 2:12, ó. Naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, e não tendo esperança e sem Deus no mundo. Agora o verso 13, ó. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, foste aproximados pelo sangue de Cristo. Glória a Deus, amém. Quer dizer, antes, no velho pacto, na velha aliança, era separado. Mas agora, na nova aliança, nós agora chegamos ao trono. Glória a Deus. Ao trono da graça. Irmão, mais claro do que isso, só se desenhar, né? Só se desenhar, né, irmão? Pois é, o verso 14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, e destruindo por ela a inimizade. Quer dizer, no sacrifício de Cristo, esses benefícios todos vieram para nós. Olha, rapaz, nós não somos mais separados. Olha, irmão. Nós somos agora, rapaz, ligados. Cristo nos liga a Deus. Verdade. Cristo irmão só João, tem um que pode ligar nós a Deus, só o intercessor. Jesus. Porque antes era Moisés que intercedia
que intercedia a Deus para o povo, né? E agora é Cristo Jesus. Verdade. Irmão João... Não é pastor, irmão Roberto? Não é um homem que vai te interceder diante de Deus. Não é o Papa, não é ninguém. Não é ninguém, meu irmão. É só Jesus mesmo. É só Jesus, só um intercessor. Não existe intermediário, né? Só Jesus. Deus está lá no livro de Timóteo, na carta escrita a Timóteo. Irmão João, o senhor falando aí... Glória a Deus. O senhor comentando sobre esse assunto aí, eu me lembro do ladrão na cruz. O ladrão na cruz do Calvário, o que é que aconteceu com ele? Tinha 2 ladrões, né? Um à direita e o outro à esquerda de Cristo, né? O da direita, não, da esquerda, se eu não me engano, ele zombou de Cristo. Ele disse para ele: se tu é realmente filho de Deus, desce daí e salva e a nós. Aí Jesus também não respondeu nada, ficou calado. Como um cordeiro mudo. Exatamente. Aí o outro do lado direito de Cristo, ele chegou, falou pro outro, repreendeu o outro ladrão. Ele disse assim: olha aí, rapaz, a gente está aqui porque realmente nós merecemos. Nós fizemos o por merecer. A gente merece essa morte aqui. Mas esse homem aí é um inocente. Ele não fez nada. Ele estava reconhecendo o quê? Que eles eram culpados. Ao mesmo tempo que ele reconhecia isso, estava se confessando a Deus e reconhecendo naquele momento que ele era o Messias. Que ele era o Messias, o Filho de Deus. Rapaz, eu fico até arrepiado. É porque ele acompanhava, irmão. Todos os judeus acompanhavam as profecias, a Torá. Exatamente. Aí o que acontece, irmão? Aí naquele momento ele chegou, ele creu. Aí ele olhou para o Filho de Deus, Jesus Cristo, e falou: ó, Senhor, quando o Senhor estiver no teu paraíso, lembra-te de mim. Quando vierem no teu reino. Ó, que coisa linda. Glória a Deus. Aí Jesus o reino de Deus já está entre nós, já está dentro de nós. Aí o que Jesus respondeu para ele: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Agora vem a segunda pergunta, irmão. Aquele ladrão, ele cumpriu alguma obra, cumpriu alguma coisa para ser salvo? Ele só fez crer. É o que está lá escrito em João 3,16. O justo viverá por fé. Exato. E o que está escrito em João 3,16, que diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, qual é o princípio básico do evangelho, irmão? É esse versículo aí. Se eu e o senhor e qualquer pessoa entender esse único versículo aí, vai entender a mensagem principal do evangelho, que é a justificação pela fé em Cristo, né? Então, irmãos, já tem quantos minutos aí? 22 minutos. Tá bom, né? Se o senhor faz as suas considerações. Não, se eu quiser. O senhor pode fazer suas considerações finais. Aí, meus irmãos, esse áudio a gente veio gravar aqui na casa do irmão Alberto. Agradeço a ele a grande oportunidade. Eu ainda estou começando, né? Mas ele já tem o canal dele, que seja um canal abençoado. Não é para falar de vida de ninguém, não é para falar de futebol, nem de carnaval, nem nada. É só para falar da justificação pela fé, da grande obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma mensagem tão importante, meus irmãos, que liberta as pessoas do cativeiro do pecado, do mal, e dando a certeza da salvação, que é a coisa mais bonita que a pessoa pode saber, é essa certeza. Porque se você chegar no hospital e encontrar uma pessoa doente, hospitalizada, e você levar essa certeza e fazer com que ela tenha essa certeza que ela está salva, ela vai morrer feliz, né? Amém. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo, né? Amém. Amém. Glória a Deus. Um feliz sábado e uma boa semana para todos. Amém.